Bom dia de novo, Sofia. Agora o quê? Redação ou português? Eu tô procurando, né, quantos os meninos vão entrar. Tô procurando um negócio aqui. Bom dia de novo. Bom dia de novo, Manuzinho. Agora vai ser aula de português ou de redação? Redação. Gente, cadê os meninos? Então, capítulo 4. Nossa, a áudio tá baixo, Manu. Mas eu não falei nada. Ah, tá. Achei que parece que alguém falou. Professora, eu li esse livro todo já. Peraí, deixa eu olhar. O áudio Eu tenho ele. Eu li ele todo já. Eu vou procurar um livro que vocês consigam ler pela internet pra gente fazer trabalho. deixa eu ver aqui. O que você falou, Manu? Seu áudio estava baixo. Não, antes disso. Depois disso, né? É que você tava falando que você tava vendo alguma coisa lá. Bom dia. A professora ler com o olho ler, não. Ah, tá.
Um negócio aqui, tá, gente? Eu tinha apertado no link de educação física, eu tava esperando assim, aí eu só vejo a Sofia mandando mensagem. Aí eu olhei de novo e vi que era Eu do quase Marlon, meu também Deus. o link do Marlon. Eu falei assim, meu Deus, Eu quase. deixei aberto, né? Aí eu fui na atração. Aí quando eu voltei, eu só apertei no link. Falta quem? João. Eu não participo da aula de educação física, muito estranho. Falta o João Pedro, Rafael entrou? Rafael, não. Então Só falta quem tá na educação física foi eu, Aline e Saulo. Ei, gente. Emanuela, fugindo da aula de educação física, né, Emanuela? Já tem um mês que eu não. Hoje tem jogo do Messi, hein? Mas você nem precisa fazer, tipo, você só fingir que tá fazendo, porque é meio impossível fazer. Aline? Como assim? Não, mas é verdade, é meio impossível. Gente, espera aí, rapidinho. Eu vou postar essa proposta no Classroom e daqui a pouco vou abrir aqui. Peraí. Por exemplo, ficar com a bolinha na cabeça enquanto tu anda. Eu peguei a bolinha debaixo do marquinho. Não fica na minha cara. Calma aí, como é que foi a brincadeira? Das bolinhas lá que ele pede. As coisas das bolinhas. Não ficava no meu cabelo, eu preguei a bolinha debaixo do marquinho e ficou. Tinha que equilibrar a bolinha na nossa cabeça e passar por algumas coisas, né? Não vassoura, Aí eu tô assim dançando. Aí, Na outra nossa, vez a gente equilíbrio teve que tá pegar ótimo, uma hein, Sofia? bolinha e a gente pegou uma colher e colocou a bolinha em cima da colher e andar. Vai entortar meu aparelho desse jeito, então. Ainda bem que eu não tô participando. Nossa, tá dando preguiça de participar. O Marlon Mas é também só dá engraçado, o coisa de professor casa, deixou né? eu como anfitriã Manuela. depois que acabou. Acabou a aula faz tempo. E olha que Aí eu essa sou gente preguiçosa, mas a Manuela, ela quebra o recorde. O quê? Tanto ser preguiçosa, a Manu, eu fico chocada. E olha que eu sou Eu também sou preguiçosa. Não, eu também sou muito preguiçosa, mas eu sou muito obrigada a fazer as Não, eu aulas. faço tudo no máximo. Eu sou muito preguiçosa, mas aí eu faço, né? Eu admiro. Eu não quero conversar mais com nenhum de vocês, só com a Eu Aline. não sou preguiçoso, não. Como é que Eu falei Muito que eu também sou preguiçosa. Igual a gente falou. Manuela já foi com Eu raiva? sou muito preguiçosa. Quem me conhece de verdade aqui em casa sabe tanto que eu sou preguiçosa. Eu também sou super. Tudo, Mas- qualquer coisa que me pedir pra fazer, eu olho assim, ó. Eu não sou, não. Preguiça nunca. Eu sou preguiçosa também. Minha mãe fala assim, você tem que me ajudar, eu. Tem que te ajudar. Preguiça Depois eu- é um pecado muito Aline, a feio. Manuela tá te chamando. Também acho, só. Aline, eu tô olhando fixamente pra sua câmera, viu? Eu sou preguiçosa, Eu Aline. esqueço pra deitar. Olha o Neymar. Eu sou preguiçosa, Neymar? Aline. Confortável ficar sentada na É o cadeira. Neymar. E eu... Aline, Oi. Sim. eu tô olhando fixamente pra sua câmera, eu sou preguiçosa. Por quê? O que tem a ver uma coisa com outra? Vou até abrir a câmera pra você ver a reação. Quem falou que é preguiçosa, eu acho que foi a professora que falou que você é um pouco preguiçosa. Mas eu falei que eu também sou preguiçosa. Aline, Não, a Manu é folgada também, né?
É duro. Quando ela me chama, não, me chama porque tá Eu tava precisando com de leite mim. na Me chama. boca. Que isso? Só o salinho. Eu tava com leite na boca com tudo. Agora eu também quero uma comida cereal. O que eu faço? O sal tem só um olho, Gente, presta atenção. Quem quiser pode abrir lá no Classroom. Não precisa copiar. Na verdade, eu vou falar para vocês o que vocês vão ter que copiar, tá? Vou compartilhar aqui. Alguma coisa aconteceu com o João, de verdade. Ele saiu da sua aula uns 10 minutos antes e É não verdade. participou da aula. Verdade. Ô, gente, então vamos lá. É redação, não é? Isso aqui, redação. Ô, gente, o que acontece? No caderno de quê, professora? Redação. O que acontece, gente? De gramática, português, falta pouquíssima matéria para eu poder dar para vocês. Pouquíssima mesmo. Por isso que eu tô focada tanto em produção de texto, tá? Porque, assim, falta muito pouco mesmo de português pra gente, de gramática, né? Pra gente concluir aí o que tem para concluir no 8º ano. Então, a gente vai estudar o que a gente vai estudar agora mesmo é muita redação e colocar em prática várias coisas que vocês já aprenderam, né? Isso aqui, olha, a gente não é para copiar agora, não, quero que vocês prestem atenção em mim. Mas só isso aqui que vocês vão copiar no caderno de redação, tá? Só esse primeiro parágrafo. O resto a gente vai ler, tá? Então, a gente vai ler para explicar para vocês o que é para ser feito. Vocês vão produzir um artigo de opinião que é parecido, gente, com aquele artigo que a gente estudou sobre a pandemia. E aí, nós não fizemos um esqueminha, eu não montei um esquema para vocês irem completando. Sim. Conversem comigo, gente, por favor. Nós temos 3 aulas hoje. Eu tô com raiva. Comigo vai ficar muito ruim. Você tá com raiva, Manu? Tô. Porque eu falei que você é preguiçosa? Eu ia falar também, mas é a única coisa que você falou. Mas eu menti. Não admito. Eu não admito. Enfim, né? Então vamos lá. Não admito isso. Só minha prima do pobre, ela me chamou de folgada, ela me chamou de preguiçosa também, tia. Então vamos lá, gente. Não é que vocês. Eu vou explicar primeiro a proposta, né? A gente vai ler e depois eu vou falar sobre a construção, tá? A partir da leitura dos textos motivadores, pessoal, toda vez que eu falar de textos motivadores, são textos que eu vou colocar na proposta, que vai colaborar, os textos vão ajudar vocês a construir o texto de vocês. Não é para copiar coisas do texto motivador. O texto motivador é para motivar vocês na hora de produzir. Vai dar uma luzinha sobre a produção de vocês, tá? Então, aqui eu coloquei 4 textos motivadores. O texto 1, são textos pequenos, né? Texto 2, texto 3 e o texto 4 que nós vamos ler, tá? Então, esses 4 textos vão colaborar, vão motivar vocês a produzir o artigo de opinião de vocês. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação, isso significa que são os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo da vida de vocês, seja na escola, seja na rua, com os pais de vocês, com a televisão, ou seja, o conhecimento de mundo. Redigam um artigo de opinião em norma padrão da língua portuguesa, ou seja, tem que obedecer a norma padrão sobre o tema. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Apresentando propósito de intervenção. Propósito de intervenção, gente, é como se fosse uma solução para o problema, tá? Na verdade, a gente não tem uma solução para o problema, a gente tem alguns meios para amenizar o problema, né? Tanto que lá no texto sobre a pandemia, o que o autor do artigo de opinião fala é para seguir as recomendações da OMS e não ficar escutando as balelas lá do presidente. Resumidamente, é o que ele fala.
E aí vocês precisam fazer uma proposta de redação que respeite os direitos humanos. O que é respeitar os direitos humanos? Nada que vai ferir o direito do outro. Então, por exemplo, eu não posso, na minha proposta de intervenção, pedir pena de morte, por exemplo, para a pessoa que é racista. Por mais que a gente odeie os racistas, que a gente queira... Não sei se vocês já ouviram a música do Djonga que fala fogo nos racistas. Vocês nunca ouviram Djonga? Nunca ouviram falar do Djonga? Claro. Por mais que a gente ache que a gente tem que tacar fogo nos racistas. Oi, Saulo? O Django que colocou esse lema aí no Brasil. Exatamente. Por mais que a gente queira fazer isso, na produção de texto não dá para a gente colocar exatamente isso, tá, gente? A gente vai propor outras coisas. Eu vou deixar vocês mais livres para a gente ir construindo esse conceito de artigo de opinião e a forma que a gente vai construir a partir dos textos de vocês. Tanto que eu quero que vocês me enviem ou pelo WhatsApp ou por e-mail, tá, gente? Essa proposta de redação. Não postem lá no Classroom, gente, porque para corrigir no Classroom é muito ruim. Tá, gente? Eu sei. Então, se quiser, pode me mandar Vocês constroem no computador. Eu quero no Word, tá, gente? Para eu poder mexer. Construa lá no Word. Para fazer isso, o meu vai ser a base do papel mesmo. Porque você não tem computador? Não. Então pode ser no Word. Ele tá estragado. Então tá bom. Quem não tem, pode ser no Quem papel. tem o Word pode fazer no Word, né? Oi? Quem tem o Word pode fazer no Word. Pode fazer hoje, mas no caso de quem não tem, aí só tira a foto e me manda, viu, Manu? Não tem problema, não. Vai que dia? Que é o Word? Pra segunda-feira. A segunda agora? Porque isso, gente, presta atenção. Que Vocês não se esqueçam que daqui a pouco a gente tem uma outra aula. Então, vocês vão começar a construir comigo aqui, na aula. Entendeu? Mas vocês vão treinar na começar a segunda. fazer isso? Então, vamos lá. Professor. Oi. Não, professor. Gente, Oi, Manu. É pra que dia mesmo? Segunda? Não entendi. É pra segunda? É pra segunda, mas vocês vão começar a fazer hoje. Aí, Talvez dê tempo de vocês construírem hoje. Oi? Vou ter que começar hoje e terminar hoje. Então, continuando aqui, olha. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Bom, gente, nós discutimos... Quer falar, Manu? Uma coisa. Esse negócio. A gente vai ter que... A gente vai te mandar ou a gente tem que estar com ele na aula para te apresentar? Não, vai ter que me mandar. Não é isso. Tem um prazo de horário? Não, você pode mandar até segunda-feira até 11h59. Na verdade... Aí a gente mandou 11h58. Obrigada. Aí te mando 11h58. Ô, pessoal, então vamos lá. O que eu quero? Primeiro, nós estamos começando a entrar nesse mundo dos textos argumentativos. Então, pode ser que o primeiro texto de vocês fique ótimo. Mas se não ficar ótimo, não tem problema. Vocês estão no 8º ano e estão começando agora a produzir textos argumentativos. Eu até coloquei aqui artigo de opinião, mas eu não vou ficar presa neste momento no gênero artigo de opinião, não. Eu quero que vocês expressem a opinião de vocês sobre um caminho para combater o racismo no Brasil. Então, o texto de vocês vão ter o quê? Que falar sobre o racismo. Na proposta de intervenção, é que você vai direcionar mais meios para que isso reduza. A gente nunca pode falar que a gente vai solucionar um problema, gente, porque nenhum problema é solucionado. Quando a gente fala sobre questões sociais, né? Então, racismo, desigualdade social, outro tipo de preconceito, nenhum problema. A gente não tem como acabar e erradicar isso. Mas a gente tem maneiras, a gente tem que pensar em maneiras para poder reduzir e combater isso, fazer com que isso diminua, tá? Então, eu quero que vocês construam um texto
Gente, como é que constrói? A gente acabou de estudar um texto. Deixa eu abri-lo aqui. Ele está onde? Artigo está aqui. Deixa eu botar aqui. Lembra desse artigo aqui, gente? Eu quero que a gente estudou esse artigo, fizemos interpretação do texto, fizemos uma análise de como esse texto foi construído, e eu quero que vocês façam algo parecido. Vocês percebem que ele usa até a primeira pessoa, né? Ele fala, observei e tal. Então, pode usar, mas sem aqueles termos, eu acho, na minha opinião. E aí, gente, também... Coloco no lugar disso. Só colocar. Só você tirar essa parte, na minha opinião. Você tirou na minha opinião e você continua construindo o texto normalmente. Na minha opinião, comida é bom. O brasileiro deveria pensar antes de falar. Você tirou na minha opinião, você coloca. O brasileiro deveria pensar antes de falar. Tá? Isso foi só um exemplo aleatório. E aí, gente, presta atenção. Eu só colocar assim, ó. Eu corto minha cabeça, mas eu não falo que tal. Posso continuar? Pode. E aí, gente, nós vimos mais ou menos uma estrutura. Então, o texto de vocês tem que ter um fato, com certeza, né? Aquilo que vocês vão defender. Um questionamento não precisa ser em forma de pergunta, tá, gente? Pode ter pergunta, mas se eu tiver uma pergunta no texto, eu tenho que respondê-la. Aqui, eles vão colocar a posição de vocês. Posição contrária não é necessário, até porque, gente, se a gente parar para poder pensar, não tem como qualquer pessoa se posicionar a favor do racismo. Mas quem é racista? Quem é racista está cometendo um crime, está ferindo os direitos humanos. Então, isso não pode acontecer. Então, em nenhum momento, você pode se posicionar, pode trazer um posicionamento a favor do racismo. O que vocês podem colocar é que a gente consegue ver no dia a dia as pessoas sendo racistas. Isso vocês podem colocar, tá? E aí vocês vão usar o argumento. Pode seguir isso de acordo com? Pode. Ah, professor, mas de acordo com quem? A gente vai ver lá nos textos motivadores. Se vocês quiserem usar os textos motivadores, vocês vão usar o de acordo com, segundo fulano de tal, usando aquelas conjunções conformativas. Então, vocês vão ter que usar as conjunções, tá? Então, de acordo com, conforme fulano de tal. E aí, eu coloquei esses conectores aqui, que óbvio que vocês podem usar esses conectores, como pode usar outros também. Então, é ir lá nas conjunções para poder o quê? Amarrar o texto de vocês e no final tem a conclusão. Esse texto aqui, gente, ele é um texto grande. Eu quero um texto de, no máximo, 30 linhas. De vocês. No máximo, né? 30 linhas. Então, eu quero um texto de, no máximo, 30 linhas. No mínimo, gente, de 15 a 20. Não dá para construir um texto com menos de 15 linhas, tá? Deixa eu voltar lá para o... Eu tô criando uma frase. Então, vamos lá para o texto 1, gente. Vamos lá para o texto 1. Ascender na condição de trabalhador livre. Esse texto aqui, gente, é de Darcy Ribeiro, retirado do livro O Povo Brasileiro e a Formação de Sentido do Brasil. Então, se vocês quiserem usar, por exemplo, algum trecho, tem que ser um trecho, não dá para usar o texto inteiro. Desse trecho, vocês vão ter que usar. De acordo com Darcy Ribeiro, abre aspas, coloca o trecho, fecha aspas, tá? Então, vamos lá. Ascender na condição de trabalhador livre. Antes ou depois da abolição, o negro se via jungido a novas formas de exploração que, embora melhores que a escravidão, só lhe permitiu integrar-se à sociedade e no mundo cultural, se tornara seus na condição de subproletariado. O que significa? Resumidamente, o que ele falou é o seguinte, que o negro, ele se inseriu na sociedade com um papel que é de subproletariado, ou seja, a ralé. Porque eu tenho proletariado. Quem que é o proletariado? Quem é o proletariado?
O trabalhador. Produz. Então, o trabalhador, ele já é visto numa condição inferior ao patrão, certo? Se a gente pensar socialmente, a gente tem o patrão, o trabalhador está aqui embaixo e o negro está abaixo desse trabalhador. Então, é isso que eu estou falando, tá? Que continuava sendo principalmente o de animal de serviço. Ou seja, ainda que ele tenha tido a condição de... Ainda que ele tenha sido liberto, ou seja, a condição dele é de ser livre, ele era inferior, né? Isso socialmente falando. As taxas de analfabetismo, de criminalidade e de mortalidade dos negros são, por isso, mais elevadas, refletindo o fracasso da sociedade brasileira em cumprir na prática seu ideal professado de uma democracia racial que integrasse o negro na condição de cidadão indiferenciado dos demais. Aí eu vou trazer a discussão que nós estávamos tendo lá no texto na música Haiti. A maioria das pessoas que estão na penitenciária, elas são negras, né? A gente viu isso. E aí, a falta de condição, né? Ou seja, a falta de uma educação melhor, de um trabalho melhor, de uma condição de vida, a falta de dignidade que muitas vezes não é dada ao negro, faz com que ele muitas vezes se insira no mundo do crime. Ah, professora, mas é uma escolha. Aí a gente tem que pensar, por exemplo, alguém pode virar para mim e falar assim, mas é uma escolha dele. Tem gente que é pobre e não vai para o mundo do crime. Beleza, mas a gente tem que pensar num contexto como um todo. Quando eu falei com vocês, por exemplo, tem crianças que ninguém nasce querendo ser criminoso, mas ela acaba indo por esse caminho porque muitas vezes esse mundo do crime, ele é ensinado, a criança é levada para esse mundo do crime. Ele tem ali um pai, um tio, um primo que faz isso e ele vai sendo levado para esse caminho. E aí, quando vê, ele vai levar e aí, quando ele for adulto, ele vai levar uma outra criança para esse caminho. Tá? Então, a falta de condição. E outra coisa, quase nada é ofertado para o negro pobre. Quase nada. Entendeu? Então, assim, quando nada é oferecido, está tudo perdido, ele vai tentar sobreviver a este mundo. Como é que ele vai sobreviver? Muitas vezes no mundo do crime. Tá? Então, a falta de uma educação de qualidade, a falta de um emprego, o fato dele ser o subproletariado faz com que isso aconteça. Tá? O racismo em si, né? O fato dele sofrer o preconceito o tempo inteiro, tá? Então, esse trecho aqui, ó, é um trecho extremamente importante. Vou até colocar ele de vermelho aqui. Ele é um trecho extremamente importante para que vocês possam até parafrasear. Eu preciso explicar o que é parafrasear? Não. Preciso? Aline, Sofia, Manuela. Por que o Saulo não? Tô brincando. Porque o Saulo já falou que não. Não sei. Lembra que é parafrasear, gente? É copiar com as suas próprias palavras. Trocar as palavras. Então, esse trecho é um trecho bom para vocês inserirem no texto de vocês. Claro, gente, esse texto ele não tem que ficar pronto em 30 minutos, não. É um texto que eu quero que vocês pensem, repensem, vá lá naquele artigo de opinião sobre a pandemia, dê uma olhada de como ele foi construído, olhe o esqueminha, para que venha um texto relativamente bom, para depois a gente discutir, tá? Então, se quiser usar um pedaço desse trecho aqui, se for de forma direta, vocês vão ter que colocar de acordo com, segundo Darcy Ribeiro, de acordo com Darcy Ribeiro, conforme Darcy Ribeiro cita, aí se quiser falar sobre o livro, aí vocês abram aspas, coloquem e fecham aspas. Se for parafrasear, não precisa, tá? Texto 2. Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, ou seja, tem 31 anos esse texto, né?
Define os crimes de resultantes de preconceito de raça ou de cor. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de descriminalização ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ou seja, em 89, foi criada uma lei que fala o quê, gente? Que define o quê? Que racismo é crime. Que racismo é crime. Se a pessoa comete um crime, aí a gente tem que fazer uma reflexão. Se uma pessoa comete... E aí é outra coisa que vocês podem também colocar no texto de vocês. Gente, não é para poder ficar fazendo recorte de todos os textos motivadores, não. Olha o que for melhor para o texto de vocês. Então, vocês podem colocar de acordo com a lei 7.716. E aí colocar a lei, tá, gente? Aí vocês podem copiar a lei ou parafrasear, tá, gente? Resumi-la. Se uma coisa é crime, quem comete o crime tem como qual consequência? Hein, meninos? Preso. Se alguém comete um crime, o que tem que acontecer com ela? Julgada. Cadeia. Ela tem que ser julgada e presa, certo? Preso. Beleza. É o que acontece no Brasil? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Então, por exemplo, na hora de vocês fazerem proposta de intervenção, vocês não precisam propor uma lei. Porque propor uma lei, muitas vezes, é proposta de intervenção. Só que a lei já existe. O que é preciso, então? Que ela seja o quê? Que ela seja aplicada. Que ela seja aplicada de maneira o quê? Igual. Tá? Porque a lei, infelizmente, no Brasil, a lei, ela funciona, ela tem 2 pesos, 2 medidas. Tá? Vamos lá pegar de novo o caso do carinha lá que ofendeu, que praticou o crime de racismo contra o motoboy, o entregador do iFood. Né? Todo mundo viu. O cara lá da blusa azul. O cara, ele teve provas. Não foi uma coisa que não foi pró nem nada, não. Só que o cara é rico. E aí ele tá solto. Ele pagou uma fiança lá de acho que R$2.500. Tá solto. Não é a primeira vez que ele faz isso. Os vizinhos já relataram outras vezes. O cara devia estar o quê? Preso. Ah, ele tem esquizofrenia. A gente discutiu sobre isso ontem, né? Então, a gente vê que a lei ela não funciona de forma igual para todo mundo. Então, ela deveria. Então, é preciso que haja cobranças. Qual tipo de cobrança? Por exemplo, ir para as ruas mesmo. O que houve nos Estados Unidos recentemente, que as pessoas foram para ruas, colocaram fogo nos lugares e tal. Gente, tem gente que fala, mas isso é vandalismo. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com como é que vocês vão me interpretar, tá? Mas muitas vezes, como é que eu falo? A luta de forma pacífica e organizada, muitas vezes ela não tem resultado. O que muitas vezes tem resultado que tem visibilidade é esse tipo de atitude. Quando se vão para as ruas, quando se briga, né? Eu não estou falando que a gente tem que sair destruindo os patrimônios nem nada, não. Mas enquanto é uma forma muito pacífica, o governo vai só olhar e vai dar um ok. Quando você briga de fato, e aí vem a música do Djonga, né, gente? Que é a questão do fogo nos racistas e tudo e tal. Aí as pessoas passam a olhar e ver que aquilo ali é muito sério. Né? É muito sério. A gente viu que causou essa comoção nos Estados Unidos e em outros países também foi o fato de um policial branco matar um negro pisando lá no pescoço dele, gente. E se fosse um cara branco, isso não teria acontecido. E aí isso revolta as pessoas. Né? Isso revolta as pessoas. Então a gente tem uma lei que, infelizmente, eu não escuto as pessoas comentando, não, fulano foi preso por racismo. Porque entra a questão aqui do texto 3. Racismo ou injúria racial. Muitas vezes,
os delegados, eles tiram o racismo e colocam injúria racial. Existe uma diferença? Sim. Racismo é a conduta discriminatória dirigida a determinado grupo. Injúria racial é ofender a honra de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Qual dos dois é crime? Os dois, não? O racismo é visto... Não, os dois estão errados, tá, gente? Mas o racismo é o que vai fazer... se eu não me engano, tá, gente? O racismo é que faz com que a pessoa seja presa. E a injúria racial, ela é vista de uma forma mais branda. E aí a pessoa consegue escapar. Então, muitas vezes, o delegado tira o racismo... Eu acho que é essa forma... acho que é isso mesmo. Tira o racismo e coloca como se fosse injúria racial. E a pessoa consegue se livrar. Aí paga uma fiança, 10 cestas básicas e tá tudo bem. E aí presta atenção, gente. Normalmente, quem comete racismo, normalmente, tá, gente? É o branco, classe média, de classe média alta. Classe média alta. Dificilmente um branco pobre vai cometer o racismo. Por quê, gente? Ele tá junto com os negros lá. Porque o racismo, ele está diretamente ligado com a questão social, que é a questão econômica. Então, o branco que é pobre, ele normalmente ele solidariza e convive com muitos negros. Tá, gente? Dificilmente um branco pobre não convive com negro, né? Sendo que a maioria dos pobres são negros. Então, normalmente, a pessoa que tem um pouco mais de dinheiro comete esse tipo de crime. Vocês acham que dói no bolso de um branco rico? Você acha que dói no bolso 10 cestas básicas ou R$2.500? Não. Não dói no bolso, gente. Então, cara, ele vai de novo fazer isso. Entendeu? Ou não, por exemplo, a gente parar para poder pensar no menino lá que caiu do elevador. E a patroa foi lá, eu não sei nem quanto que ela pagou de fiança. Não, foi do elevador? Não, cara, não foi do elevador, né? Que Pagou subiu 10 mil de fiança. lá do prédio. Quanto? Acho que foram 10 mil de fiança. Tipo, ela é a esposa do prefeito. Você acha que R$10.000 pesa no bolso de alguém que tem sobrenome Corte Real? Não. Provavelmente, o que deve estar tirando um pouco do sono dessa mulher é a mídia. Porque, no mais, gente, esse dinheiro não faz cosquinhas, gente. Não faz cosquinhas, entendeu? E ela tá solta. A única coisa que vai acontecer pra ela é que ela deve dar uma sumida aí, não vai ficar aparecendo uma hora e as pessoas vão esquecer esse assunto e a vida dela vai continuar o quê? Tranquilamente. Agora, a vida da mãe da criança nunca mais será a mesma. E o texto 4. O que são ações afirmativas? Ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais. Infelizmente, gente, de novo, não tem como acabar com isso. Mas a gente consegue. Quem tem o poder para poder fazer isso, gente? Governo, a iniciativa privada. Como é que a iniciativa privada pode fazer isso, gente? Juntamente com a mídia. Fazendo propagandas, lançando campanhas, novelas, porque a novela tem um papel muito importante na sociedade brasileira, filmes, para poder o tempo todo esclarecer essa situação, tá? As redes sociais hoje também têm um papel muito importante nisso, tá? E façam que corrija essas desigualdades raciais presentes na sociedade, acumuladas ao longo de anos. Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidade a todos. E aí entra muito a questão também da iniciativa privada. O que é oferecer igualdade de oportunidade a todos? A gente sabe que grandes cargos bons, com bons salários, eles não são oferecidos para os negros. E sabe quem sofre ainda mais? A mulher negra. Aí a gente
por menor que seja, a gente ainda vê um homem negro ocupando um papel de destaque. Mas a mulher negra, ela ainda é mais difícil para ela, tá? E aí, quem poderia ajudar isso? As iniciativas privadas. Oferecer, por exemplo, é claro, tendo as mesmas formações, oferecer de forma igual. E aí, depois a gente pode até entrar na discussão sobre cotas, tá, pessoal? As ações afirmativas podem ser 3 tipos, com o objetivo de reverter a representação negativa, para promover igualdade de oportunidade e para combater o preconceito e o racismo. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal... Gente, a aula vai terminar, na próxima aula a gente continua, tá bom? Uhum.